Queridos amigos, companheiros da Rádio Fraternal, é com muita alegria que estamos recebendo Ricardo Seixas, que é o nosso apresentador do programa Mensageiro Fraterno aqui na Rádio Fraternal, que é transmitido aos domingos às 10 da manhã e às 22 horas. O Ricardo Seixas é psicólogo, especialista em desenvolvimento humano e trabalha com mentoria. E na doutrina espírita ele é palestrante e servidor de longa data. O tema da palestra do Ricardo será renovação. E desejamos que todos tenhamos uma ótima palestra e que possamos aproveitar todos os ensinamentos. Seja bem-vindo, Ricardo, aqui conosco novamente. Obrigado. E a palavra é sua. Valeu, obrigado. Bom, primeiro eu já começo agradecendo a oportunidade de estar aqui e a gentileza da Mara em falar que eu sou colaborador na doutrina espírita por longa data. Ainda bem que ela não falou a quantidade de anos, né? Mas ok, está tudo certo. Então, nesse ponto, eu acredito bastante que o nosso trabalho é para contribuir para a nossa dinâmica de desenvolvimento enquanto aqui espíritos encarnados. Nós somos espíritos. Isso tem que realmente ficar muito claro. Eu vejo assim os comentários, eu vejo pessoas às vezes com conhecimento espiritual de várias linhas falando o meu espírito. Então, na verdade, isso não faz sentido. Se eu sou espírito, eu não posso falar meu espírito. Eu deveria falar o meu corpo. Eu gostaria de colocar foco aqui nesse momento num trecho que Paulo escreve para os Efésios 4:23. Renovai-vos em espírito. Isso para nós é muito importante. Vivemos momentos de transição, momentos de experiências, momentos importantes de renovação no contexto vibratório, no contexto social, no contexto político. Nós vemos aí, é só colocarmos aí a cabeça fora da janela, nos noticiários, pelo mundo, não só no Brasil, das grandes revoluções que vêm acontecendo, através de possíveis guerras, de combates, né, de ameaças, né, de brigas, de confusões. Então, tantas coisas acontecendo. A divisão entre ideais, entre uma forma de se pensar política que nós estamos presenciando. Então, tudo isso interfere no ambiente onde nós estamos vivendo, no ambiente planetário. Se nós estamos vivendo num ambiente planetário onde nós temos confusões, discussões, brigas, guerras, violência, o que nós sentimos? E o que nós vivemos? Quem é que de nós aqui não precisa de algum tipo de renovação nesse momento? Eu conheço várias histórias, né? Meu trabalho no desenvolvimento de pessoas, em estabelecer projetos. O que eu chamo de projeto? É alguém que me procura na possibilidade de desenvolver a superação de algumas dificuldades, de alguns problemas, resolver algumas questões, e a busca é de encontrar formas de chegar no resultado pretendido. Então, isso é um projeto, um assunto relacionado à carreira, um assunto relacionado à saúde, um assunto relacionado à dinâmica de espiritualidade. Então, são vários assuntos que estão ligados ao ser humano. Isso se chama projeto, e eu dou esse nome. E nesses projetos eu percebo assim as dificuldades em alguns momentos da nossa vida bem significativas, que nós temos que aprender, precisamos superar. E conforme o tempo vai passando, às vezes o nosso próprio combustível ele vai se desgastando. Nós podemos sentir dificuldades, cansaço, estafa emocional. Vocês já ouviram falar sobre estafa emocional? Isso acontece, isso está presente numa boa parte de pessoas que vivem situações estressantes com muita intensidade. Se esse estresse ele é contínuo, exigindo de nós, de cada um de nós, um determinado grau de energia para a superação, chega uma hora que a pessoa ela não aguenta mais. Chega uma hora que cansa. Então,
Então nós precisamos de renovar, precisamos de renovação. Essa renovação ela é necessária em muitos momentos da nossa vida. Não só para o enfrentamento das dificuldades que podem ser intensas, mas principalmente em momentos específicos. Por exemplo, o envelhecimento. O envelhecimento do corpo, vamos deixar isso muito bem frisado, o envelhecimento do corpo é um desafio para nós. Ainda, no nosso grau de percepção, nós nos apegamos às questões de ordem material. Se nós evoluirmos mais em compreensão e entendimento, nós vamos conseguir fazer um desprendimento maior das questões materiais, mesmo encarnados. Então, no sentido de compreensão, aqui abrindo um parênteses, nós não precisamos largar tudo que nós temos para simplesmente viver com humildade. Nós podemos ter conforto, podemos ter estabilidade, podemos ter aquilo que nós achamos ser o ideal para a nossa existência e vivermos com humildade. Contribuindo com pessoas, contribuindo com projetos sociais, contribuindo com instituições que eventualmente façam trabalhos, que nem a rádio aqui, ela faz um trabalho muito interessante. Ela arrecada para o seu trabalho social, arrecada alimentos, arrecada recursos para poder oferecer para os centros, para localidades e instituições que distribuem isso para as outras pessoas. Então isso é uma presença ali em suportar trabalhos nesse sentido. Então a ideia qual é? É união. Estamos aqui unindo, estamos renovando possibilidades de ajudar pessoas que passam por tremendas dificuldades. Renovação em relação à velhice, voltando ao assunto, isso é desafiador para nós, porque nós nos apegamos na juventude, nos apegamos ao rosto mais liso, nos apegamos a uma força, a um vigor. E quando nós vamos envelhecendo, o que nós vamos encontrando? Vamos parecendo cada vez mais uma uva passa, vamos enrugando, vamos perdendo a vitalidade, vamos perdendo energia. E a vida também vai se transformando. Aquela vida que nós tínhamos mais jovem, isso não se apresenta mais no momento presente, é um outro tempo. Quem tem filhos, os filhos já cresceram, os filhos já se relacionam com outras pessoas, os filhos já estão em outra vida, talvez morando fora, e aí que vem os grandes desafios. Como é que eu enfrento isso? E muita gente entende isso como perda. Isso não é perda, é uma transformação. Se eu ficar ligado no passado em relação a essa dinâmica, eu não evoluo, eu não cresço, eu não faço minha vida andar à frente. Eu simplesmente fico parado ali e não saio, e fico lá e não largo mão. Dos filhos, então são os pais que não liberam os filhos, são os filhos que não liberam os pais e vai por aí, assim por diante. Isso é um ponto. Outro ponto importante para a renovação, que esse é muito difícil mesmo, que envolve adoecimento, que envolve desencarnação de parentes queridos, né? Principalmente aqueles mais próximos. Eventualmente na perda, a gente chama de perda, né? Nós estamos acostumados a falar em perdas, mas o termo para nós não seria perdas, seria um processo de transmutação, seria um processo de passagem para um outro nível, um outro plano vibratório. Porque, na verdade, não existem perdas. A perda no sentido de que alguém morre. Quem, de alguma forma, tem muito enfatizado o termo perda para isso, não percebe que nós somos espíritos. Voltando lá do início, nós somos espíritos. Quem vai para o outro lado, para a desencarnação, não foi uma perda, só estamos adiando, nesse momento, no momento da desencarnação, um tempo para voltarmos a ter um relacionamento com essa pessoa. Se existe um amor de fato, esse amor ele perdura, ele continua. O nosso parente, nosso amigo, nosso querido que desencarna, ele volta até para nos visitar, olha só, se tivermos equilíbrio para poder recebê-lo em casa ou no nosso campo mental. Vamos supor que você que você conheça alguém muito querido para você e que essa pessoa querida desencarnou. É difícil? É claro que é muito difícil. Mas se você mantiver um campo difícil
em falta de compreensão, falta de entendimento, dificuldade de aceitação desta passagem, o teu ente querido desencarnado, ele não tem nem condições de chegar perto de você. Você fala, bom, mas ele me ama, eu amo também, mas veja, se nosso campo mental está perturbado, o espírito que se aproxima se perturba também. Ele não se sente bem e normalmente essas entidades se afastam. O que nós precisaríamos trabalhar nisso? Renovação. Renovação da nossa forma de ver, da nossa forma de compreender. Então, separações nos relacionamentos. Existem pessoas que não se contentam, não aceitam separações, mas isso faz parte do nosso plano de desenvolvimento pessoal. Termos relacionamentos, eventualmente um relacionamento não dá certo, e se nós ficarmos apegados à pessoa simplesmente como é minha ou é meu, nós nos equivocamos. Nós perdemos a oportunidade de renovação, de conhecermos outras pessoas, de termos a oportunidade de compreender que aquilo que nós vivenciamos foi um momento importante, deve ser valorizado, mas não deu certo. Necessidade de renovação. Então, nós passamos por muitas fases. Outro ponto. Quando nós nascemos, nós estamos aqui no plano material devido à gestação, no corpo da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, estivemos lá. Então, depois de 9 meses, mais ou menos 9 meses, né? Alguns um pouco menos, nós entramos no plano material. E aqui nós ganhamos uma chupeta, fralda, berço, ganhamos roupas de bebê. Agora, o que seria uma renovação? Renovação seria quando o bebê deixa de ser bebê para crescer e se tornar uma criança, ele já não é mais bebê. Então ele vai perdendo com o tempo a fralda, vai perdendo a chupeta, vai perdendo a mamadeira, vai perdendo as coisas de bebê. Vai crescendo. Imagine só se nós não tivéssemos a capacidade de deixar essas coisas logo lá do início. Imagine só você adulto virando um bebê, dormindo num berço e não se relacionando com pessoas. É isso que é uma falta de renovação. Então, quando nós entendemos, evidentemente, o chamado de Paulo para renovarmos-nos em espírito, ele está nos convidando a entendermos toda essa dinâmica da existência material num propósito muito significativo de podermos vivenciar o máximo que nós pudermos das experiências materiais, das experiências que a vida nos coloca. Porque Paulo de Tarso, ele é um espírito de escola, ele é um espírito de grande elevação espiritual. E justamente por ser dessa forma, com muito vigor e muita responsabilidade, ele traz as mensagens de Jesus para o Ocidente. Ele é o responsável por essa transmigração das informações. Então, é um trabalho intenso, um trabalho contrário às ideias daquilo que seria interessante ter sido desenvolvido e foi desenvolvido, e hoje nós temos o conhecimento de Jesus no mundo ocidental, até por conta do trabalho desenvolvido por Paulo. Agora, vamos olhar um aspecto, por exemplo, de dificuldades de renovação na época de Jesus. Quando Jesus veio, ele poderia ter vindo de qualquer forma. Ele poderia ter vindo como um milionário, não poderia? Ele poderia ter vindo como um rei poderoso, com exércitos ao seu encalço, exércitos à sua volta. Ele poderia, ao invés de multiplicar pães e peixes, ele poderia multiplicar ouro. Ele poderia fazer algumas coisas nesse sentido. Mas por que Jesus veio justamente numa posição que é considerada inferior? Para ter uma lição aí por trás. E quando ele traz essa lição nova, ele busca uma renovação na forma e no entendimento das coisas como elas são, ou como elas eram. Então, naquele momento, os judeus esperavam sim o Messias, mas o Messias que trouxesse o poder para as mãos dos judeus. E nesse momento, quando Jesus vem, o que ele faz? Ele transmite uma outra informação. Ele transmite algo que ninguém esperava que ele fosse transmitir, que era a lição do amor.
do perdão, do entendimento. Oferecer uma face enquanto a outra é atacada. Oferecer a sua veste, a sua capa, enquanto alguém te solicita alguma outra imposição. Caminhar 2 milhas, se alguém te impõe uma. Isso, na verdade, era uma exigência em relação à lei, que um judeu deveria auxiliar um romano, que isso era a lei. Se o romano pedisse para um judeu caminhar a ele, porque era obrigado a caminhar um trajeto, então Jesus ele disse, não faça somente isso, faça mais, faça o dobro, ofereça de si. Então, o que isso representava naquele momento para os judeus? Um ataque ao seu orgulho. Eles não queriam oferecer a face esquerda, eles não queriam dar a capa, eles não queriam caminhar 1 milha a mais, eles queriam espada na mão, eles queriam poder, eles queriam a autoridade para poder impor o que eles achavam certo contra quem os dominava. Então eles queriam inverter, na verdade, numa mesma energia de domínio e de imposição e de guerra e de agressividade. Quando Jesus vem, ele traz essa renovação, mas ele não foi entendido. Porque como assim? Como assim? A gente está esperando aqui um general com um exército para podermos aqui atacar os romanos e vencermos os romanos, mas aparece aqui um carpinteiro e dizendo que nós temos que ter humildade, falarmos em amor, em perdão. Isso não interessa, esse cara é um embusteiro, esse cara não é o Messias esperado. E assim a história nós já conhecemos. E quando Paulo chega e fala, renovai-vos em espírito, ele estava dizendo àqueles que se colocavam como cristãos dos embates do cotidiano. Eles falavam das dificuldades, Paulo fala das dificuldades olhando também para ele. Porque Paulo de Tarso, em algumas passagens, ele também comenta das dificuldades que nós tínhamos para a superação daquilo que é o homem comum, daquele que é o ser humano, daquilo que está em nós. Nesse ponto é o que nós vamos identificar realmente as nossas lições e trabalho que nós precisamos realizar enquanto espíritos. Se nós pedimos a oportunidade da reencarnação, alguns conseguem pedir, tem alguns espíritos que não, vêm por um processo natural, mas nós estamos numa escola direcionado sim pelos administradores da espiritualidade. Não é uma coisa que acontece assim do nada, uma reencarnação. Existe todo um trabalho por trás de qualquer reencarnação. E nesse ponto nós podemos estudar bastante, a doutrina espírita traz isso, esse tipo de conhecimento muito interessante para aprofundarmos nesse campo. Então, quando nós solicitamos uma reencarnação, nós estamos solicitando uma oportunidade. O que nós estamos tendo aqui neste corpo, todos nós aqui, quem nos assiste nesse momento, quem reflete nesse momento, todos nós aqui no trabalho, nós solicitamos uma oportunidade. E esta oportunidade, é sabido pela espiritualidade que o planeta Terra é um planeta desafiador, pelas características que são apresentadas aqui enquanto humanidade, enquanto orbe que nós formamos. Tanto é que a visão da espiritualidade, na espiritualidade do planeta Terra, não é um planeta azul como a gente vê aos olhos materiais, é um planeta escuro. Por que é um planeta escuro? Justamente pela característica mental dos espíritos que habitam aqui. E esse é o nosso jeito, essa é a nossa característica. Qual? Espíritos ainda ignorantes. Espíritos que somos nós, que precisamos das experiências do cotidiano para o despertar. E aí que Paulo fala, renovai-vos em espírito. Porque justamente nessa renovação da proposta, mediante os momentos de desafio, os momentos onde a gente se sente cansado, momentos onde a gente se sente só, em que eu acredito muito que você que assiste nesse momento, reflete nesse momento, já passou por uma situação dessas, do tipo, reza, reza, reza e parece que ninguém ouve, reza, 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 parece que não vem ajuda nenhuma. E o que nós temos que fazer nesse momento? Acreditar que nós não estamos sozinhos. Acreditar, certamente, isso chama fé.
É certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. Existe uma percepção, na verdade, de que nós não recebemos ajuda espiritual em muitos momentos da nossa vida. Engano da nossa parte. É evidente que os mentores, os amigos espirituais, não vão chegar aqui e pegar a gente no colo e vão resolver os nossos problemas de forma nenhuma. Eles não vão fazer isso e nem podem fazer isso. O trabalho é nosso. Então, renovação em relação ao espírito significa ter bom ânimo, significa termos um grau de compreensão um pouco melhor, significa termos vontade de continuarmos seguindo em frente, de renovação em relação aos nossos propósitos. Está difícil hoje para você alguma coisa? Procure fazer algo diferente. Vai aí uma sugestão. Faça alguma coisa diferente. Qual foi a última vez que você fez algo novo? Qual foi a última vez que você fez algo novo? Algo diferente daquilo que você está acostumado? Então faça alguma coisa diferente. Nem que seja para sair e dar uma volta no quarteirão. Nem que seja para sair e fazer alguma coisa simples, não é uma coisa complexa. Né? Não falamos aqui para vai para a lua. Não precisa disso. Então faça alguma coisa diferente. Eventualmente, ligue para alguém que há muito tempo você não liga, converse de alguns assuntos importantes, perceba aquilo que talvez esteja travando você nos relacionamentos, nas dificuldades, nos problemas. Tente enxergar alguém que você tenha dificuldade de ver com bons olhos, tente enxergar alguém de uma forma diferente, como alguém que precisa de ajuda, de orientação, assim como qualquer um de nós. Se nós formos olhar, todos nós podemos ser criticados por qualquer pessoa. Nós não temos assim uma unanimidade de afetos. Nós também temos desafetos. Todos nós temos. Pessoas que não gostam da gente, não vão com a nossa cara, que não se afinizam com o nosso jeito. Isso é comum acontecer. Se você tem a impressão de viver sozinho ou sozinha, não se preocupe com isso, porque, na verdade, trabalhe a sua percepção em relação à própria espiritualidade. Fazendo o quê? Silêncio. Há uma forma de renovar a mente, é fazer silêncio. Quando você aprender a fazer silêncio, pegue aí na internet, está cheio de coisas falando sobre meditação. Faça um trabalho de meditação. Faça um trabalho onde você exercite um pouco de respiração. Tem várias técnicas muito interessantes sobre isso. São coisas fundamentais que vão nos auxiliar nesse caminho para a renovação. Renovação não é só conhecer coisas novas no intelecto. É trabalhar o nosso campo físico, nosso campo emocional. E isso significa, de fato, muita coisa para todos nós. Assim, o nosso querido amigo Jesus já tinha nos dito: no mundo encontrareis aflições. Mas não se turbe vosso coração. Eu venci o mundo. E aí você fala, cara, mas como é que Jesus venceu o mundo se ele foi crucificado no meio de ladrões? Que vitória é essa? Mas não é a vitória do mundo material. É a vitória do Espírito, que venceu as atribulações da vida material, que venceu a ignorância, que venceu a agressividade, que venceu a falta de amor das pessoas, a falta de consideração das pessoas, que superou oferecendo ao contrário, oferecendo a própria vida em amor. Mas naquele momento cabia aquilo. Talvez hoje fosse muito diferente. Hoje Jesus não seria crucificado. Talvez teriam outras situações. Será que nós estaríamos realmente propensos nesse momento a fazermos as recomendações que a espiritualidade nos oferece nesse instante? Renovação? Busque isso em você. Busque este lado diferente em você, que você tem, eu tenho, todos nós temos, mas trabalhe em cima disso. Estamos juntos na jornada. Que Jesus possa nos abençoar com muita paz, que Jesus possa nos abençoar com muito amor, com muita energia, mas só que se você não se abrir para receber esta energia fantástica que está ao nosso lado, nesse momento, aí vai ficar difícil, aí nem milagre resolve. Mas se abra, dê essa oportunidade,
Não deixa as coisas avolumarem, os problemas avolumarem. Por que os problemas se avolumam? Porque nós olhamos para eles. E também não é fazer de conta que eles não existam. Não, eles existem, mas olhe para o seu lado positivo, para as coisas também boas, para as coisas que podem ser positivas no seu caminho. Isso se chama renovação. Muito obrigado, um abraço a todos pela essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento de reflexão. Nós que agradecemos muito a presença do Ricardo Seixas aqui na Rádio Fraternal. Agradecemos a sua companhia também. E vamos colocar em prática essa palavra renovação, que deixa de ser uma palavra e venha a ser uma necessidade para todos nós, para a nossa evolução espiritual. Continuem conosco, continuem ouvindo, assistindo a Rádio Fraternal, a Rádio e TV Fraternal. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Jesus nos acompanhe. Até a próxima. Boa noite.